Olá, alunos! Bom dia! Aqui é o professor Levítico para iniciarmos mais uma aula de introdução à filosofia. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o tema democracia, escravismo e imperialismo. Como era a democracia ateniense? Qual era o seu fundamento? Estava alicerçado em cima da maioria ou da minoria? Afinal de contas, quando falamos em democracia, vem na nossa cabeça a maioria. Qual foi a mudança econômica e política que levou a democracia ateniense, a cidade, de modo geral, na Grécia, a desenvolver uma economia imperial? Muito bem, nós vamos partir dessa reflexão de um pensamento do Aristóteles, que ele diz: a democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Meus queridos, a partir disso, a gente começa a imaginar e a refletir no aspecto de que a democracia, ela almeja a maioria e os desejos, as vontades e a busca da maioria prevalece sobre a minoria. Contudo, ao analisarmos e ao conhecermos a concepção democrática clássica grega, percebemos que não era a maioria que exercia essa função democrática, e sim uma minoria. Com isso, qual é o grande dilema da democracia ateniense? Era equilibrar a desigualdade humana com a desigualdade política. A democracia surgiu, como o próprio Aristóteles diz, a partir do momento entre as pessoas perceberem que eram iguais, acreditou-se que eram iguais absolutamente em tudo. A etimologia da palavra democracia, ela vem de demo, povo, né, e kratia, a força. Então, etimologicamente, esse conceito nos leva a observar que a democracia é o poder que emana do povo, é o governo do povo e para o povo. Democracia é um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo. Na democracia ateniense, todos os cidadãos eram detentores dos mesmos direitos, podiam discutir, votar e serem votados na eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, onde era resolvido de forma direta todos os problemas centrais da vida urbana. E essas discussões da eclésia acontecia de modo especial na ágora, conceito que vocês devem conhecer, que significa praça pública. O desafio de equilibrar a desigualdade humana com a igualdade política é mencionada na democracia a partir do pensamento aristotélico, era justamente os fatores que estavam relacionados à economia, política, religião e, de modo ainda mais intencionais, não é? Que é a questão educacionais. Muito bem, então nós temos que compreender que apenas basicamente 10% da população ateniense fazia parte da democracia. E era justamente esses 10% da população que administrava e geria a função da democracia para a organização da cidade, visando o benefício e o bem de todos. Quem eram os 10% que faziam parte da democracia? Nós temos que compreender que havia um critério. Ficava fora dessa democracia crianças, jovens, mulheres, escravos, metecos, estrangeiros. Tá? Então tinha critérios absolutos, né? Tinha critérios determinados para ser um cidadão.
Para se tornar, não bastava ser maior de idade. Era necessário ser filho de cidadãos, filho de pai e mãe ateniense. Esse era o critério para ser considerado um cidadão ateniense. Mas nós temos que levar em consideração que, apesar de ser um número muito restrito que faziam parte da democracia, essa democracia ela era direta. O que significa isso, professor? Significa que quem fazia parte dela poderia falar, era escutado e, por cima de tudo, poderia ser votado. Ou seja, poderia ser um administrador público da cidade. A nossa democracia hoje, não é? Se eu perguntar para vocês que tipo é a nossa democracia, vocês vão dizer, professor, a nossa democracia é direta, não é? É indireta, não é? Pode ser. Constitucionalmente, a gente diz que a nossa democracia, ela é democracia indireta por ser representativa. A gente vota e escolhe os nossos representantes para lutar pelos nossos direitos, pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos, não é? Garantir os nossos direitos. Só que, na realidade, a nossa democracia, que a gente faz até um pouco de crítica, que a nossa democracia ela nem é mais uma democracia direta, não é indireta, representativa. A nossa democracia no Brasil é uma democracia apenas simbólica, porque se a gente for ver, a maioria daqueles que dizem que nos representam no Senado brasileiro, na realidade, nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, de fato não nos representam. Então, são pessoas que têm ideais, que lutam pelos seus próprios interesses e esquecem os interesses da população que o escolheu para os representá-los. E o outro lado, justamente por eles não nos representar, o outro lado também é o fato de que quem escolheu alguém para se representar, uma democracia direta também dá a ele o direito e o dever de fiscalizar. Um lado é você escolher o seu representante. O outro lado é você fiscalizar se ele está te representando. Mas no Brasil não acontece isso. Além de muitos vender o seu voto, vender a sua dignidade, acabam tornando-se muito mais de que cidadãos que têm um documento, que têm uma arma tão poderosa quanto o voto, acabam tornando-se basicamente como torcedores de futebol, torcedores de time, de clube, aonde se agarra com a sigla do seu partido, aonde se agarra com a cor do partido, e não importa o que essa pessoa que o representa esteja fazendo lá, o que para ela, o que vale é o ego de ter esse alguém no poder, não importa se esteja trazendo, né, os seus interesses, se está zelando pelos seus interesses e pelos seus ideais. Então a nossa democracia, ela é uma democracia simbólica. Isso para dizer, não é numa metáfora, para falar que a nossa democracia atual, ela é uma democracia muito mais ainda distante, muito mais apagada e à mercê de que a democracia indireta. Então, hoje todo mundo está com o poder na mão, mas não faz nada. Nem fala, nem é ouvido e nem, muitas vezes, é votado. Então, como a gente viu, nem todo mundo fazia parte da democracia ateniense. Para ser cidadão, no entanto, era necessário ser homem ateniense, livre e maior de idade. Mas para ser considerado ateniense, o critério era ter pai e mãe ateniense. Essa democracia era excludente, pois mulheres, estrangeiros, metecos, menores e escravos não faziam parte dela. Então, o cidadão grego se tornava de maior a partir de 21 anos, que fosse ateniense, filho de pai e mãe ateniense. Os cidadãos eram todos aqueles que tivessem condições de opinar sobre o rumo da sociedade. Meus queridos, a partir dessa concepção de democracia, nós sabemos que havia uma concepção quase como cultural, tendo as próprias expressões do Aristóteles e de Platão, que na concepção do povo, muitos
acreditavam que nem todos poderiam administrar, nem todos poderiam conduzir a cidade, mas somente um certo número, muito reduzido, que poderia fazer vir a se realizar esse trabalho tão árduo. Então, como era que se dava a votação daqueles que iriam administrar a cidade? Então, a Assembleia dos Cidadãos, eles elegiam basicamente 500 homens, tá? 500 cidadãos, para administrar cotidianamente a cidade de uma forma direta, chamada bulê. E como era que dava esse sorteio, como era que dava esse critério de escolher? Era através do sorteio, justamente para não excluir aqueles que faziam parte da cidadania. Então havia um sorteio, aqueles que eram sorteados administravam de uma forma diretamente a cidade. Então a base da democracia ateniense, pelo incrível que pareça, meus jovens, era o escravismo. Tá? Por quê? Porque acreditava-se para que alguém pudesse viver o ócio, para que alguém pudesse ter tempo para se aperfeiçoar, para estudar, se preparar para a administração da cidade, então tinha que alguém manter a cidade. O escravo também tinha que manter, honrado pela sua função, pelo seu trabalho. Ele fazia com que alguém tivesse tempo para estudar e manter a cidade. Então, na prática, o escravismo fazia o necessário, o essencial, para que alguém pudesse chegar ao tempo do estudo, do preparo, para se manter na cidade, para se manter na administração da cidade. Então, a produção econômica da Grécia clássica, no período do surgimento da filosofia da democracia, tanto o fundamento econômico quanto o próprio fundamento democrático era um fundamento escravista, não é? Aqui o escravo ele não era visto enquanto uma mercadoria no primeiro momento. Só a partir do imperialismo, se a gente pegar lá o surgimento, os fatores que levou ao surgimento da filosofia na Grécia clássica, nós vamos perceber e observar que teve tantos fatores econômicos como sociológico e, por cima de tudo, o próprio fator geográfico que influenciou isso. E nós vimos que nas diversas polis, cada polis tinha uma agricultura, tinha uma zona urbana e uma rural, então eram muitas ilhas. Então, a partir do momento que houve a expansão da população, houve uma nova forma de fazer economia. Então, ou seja, a forma do escravismo ele vai passar a ser, vai surgir as guerras expansionistas, onde as cidades maiores vão tomar as menores, e os próprios escravos também vão ser uma mercadoria agora em forma de fato, enquanto riqueza e lucro. Então não vai visar somente a mão de obra enquanto uma mão de obra fundamental e cultural para o desenvolvimento da bulê. E é justamente a partir desse momento que vai haver as guerras expansionistas, onde vão tomar as agriculturas e também vão tomar posse do escravo. Então o escravo agora ele vai ser mercadoria, não é? Compra e venda. Então, minhas crianças, o apogeu da democracia ateniense se deu durante o século V a.C., chamado século de Péricles, também conhecido como a Idade de Ouro de Atenas. O período clássico foi uma época histórica de grande desenvolvimento da cidade de Atenas. Esse período corresponde ao século V na história da Grécia Antiga, principalmente aos anos que Péricles governou Atenas. Então, o período chamado imperialismo é o período onde vai haver uma grande expansão da cultura grega, de modo especial, não é, com o governo de Péricles, aonde a própria Grécia também vai se reorganizar a partir daquelas cidades que haviam sido destruídas com as guerras expansionistas.
Então, o período no qual se determina enquanto imperialismo é justamente uma mudança aonde se dá a própria cultura grega de como era visto a cultura do escravismo, a cultura econômica. Então, nenhum movimento político ou social pensou em abolir a escravidão. O próprio Aristóteles considerava a escravidão como um fenômeno natural. Ao contrário do escravismo como relação social de produção típica de mundo grego, foi o desenvolvimento do imperialismo. Em outras palavras, houve guerras porque se queria escravo. Como eu havia falado para vocês, a princípio o escravo não era visto enquanto uma moeda. Quando houve as guerras expansionistas, o escravo se tornou uma moeda. Mas mesmo em séculos de pensamento de evolução do pensamento filosófico, político, democrático, não houve nenhum sistema que pensasse em abolir, acabar com a escravidão. Então, o escravo sempre foi visto quanto algo essencial e fundamental para a administração e para o desenvolvimento da cidade. Por isso que o Aristóteles, vê essa necessidade e essa eficiência da importância de ter o escravo. O escravo é aquele que trabalha com o braço, aquele que trabalha com a força bruta. Já os filósofos, aqueles que irão ou que iriam administrar a cidade, trabalhava com o intelecto, com a mente. Mas isso graças à função do escravo. Então a democracia ateniense, a professora ela era excludente, não é? Era muito restrita, tá? Era excludente, muito restrita. Temos que olhar em consideração o tempo, a cultura da época, mas nós devemos também parar para pensar que apesar de ser 10%, muitos do que nós temos hoje em forma de sistema, em forma de governo e democracia, foi graças a esse tempo. Mesmo a nossa democracia estando tão apática, mesmo ela sendo tão simbólica e não apenas representativa, mas eu ainda acredito que é uma das melhores formas de se expressar a nossa liberdade, a nossa opinião e o nosso anseio de querer discutir, dialogar ou criticar certos autoritarismos econômicos e políticos. O que nós precisamos, a democracia a nível Brasil ela ainda é muito criança, o que precisamos é amadurecer, e por cima de tudo, não só amadurecer, mas tornar a nossa democracia mais culta e erudita. E uma das funções da educação é justamente preparar você, jovem, para que possa abrir não só a mente, mas o próprio coração e a razão dos nossos futuros governantes e nossos representantes no Brasil. Abraço, fique com Deus e até a próxima.